Sabe quando você sente que não tá bem, mas não consegue entender exatamente o motivo? Não é tristeza, não é raiva, não é desespero. É só um desânimo meio silencioso, uma falta de energia que te consome até te deixar pra baixo. A gente começa até a pensar que tá deprimido, que perdeu a motivação, que, sei lá, precisa fazer algo grandioso para recuperar o ânimo. Só que, na maioria das vezes, a explicação para esse desânimo é muito simples. A explicação é que a gente só tá cansado. A gente normalizou esse cansaço, né? Transformamos a exaustão em algo comum, quase admirável. A gente passou a viver num mundo que glorifica a produtividade acima de tudo, como se ficar sempre ocupado fosse sinônimo de ser bem-sucedido. Hoje, quem dorme pouco, quem trabalha sem parar, quem vive sem tempo para nada, parece ser mais valorizado. Só que a verdade é que essa mentalidade cobra um preço e quando esse preço chega, ele tende a ser caro demais. O cansaço não é só algo físico, né? Claro, existe o cansaço que vem depois de um dia de trabalho, depois de uma noite mal dormida ou depois de um treino intenso na academia. Esse cansaço a gente consegue identificar bem. Mas existe outro tipo de cansaço, que é muito mais perigoso e silencioso, que a gente acaba ignorando e silenciando ele, que é o cansaço mental, o cansaço emocional, aquele cansaço que não some depois de uma boa noite de sono, sabe? O pior é que, muitas vezes, a gente nem percebe que tá esgotado. A gente começa a perder a paciência com coisas pequenas. Aí, tudo parece irritante, difícil, né? Os dias passam e nada parece fazer muito sentido. A gente sente que tá errado, mas a gente não consegue entender exatamente por que a gente tá errado. E a resposta pode ser mais simples do que a gente imagina. A resposta é meio que a gente só precisa parar um pouco e descansar. Porque o descanso ele não é um luxo, o descanso é uma parte do caminho, né? Se você, sei lá, tá subindo uma montanha e nunca para respirar, uma hora o teu corpo vai começar a gritar. Não importa o quão forte você seja, o quão disciplinado, quão determinado você seja, cedo ou tarde a exaustão ela vai te vencer. Mas, por algum motivo, a gente aprendeu a sentir culpa por descansar. Como se tirar um tempo para recarregar as baterias fosse sinônimo de preguiça. Como se o mundo fosse parar e só voltasse ao normal quando a gente voltasse para a loucura de novo. E esse pensamento é uma armadilha, porque deixar de descansar não significa que você vai ser mais produtivo. Só significa que cedo ou tarde você vai quebrar. E quando você quebrar, meu amigo, não vai ser bonito de ver. O problema é que a gente não sabe mais também o que significa descansar. A gente começou a confundir descanso com distração, né? A gente viaja para relaxar, mas enche a agenda de compromisso. A gente sai para esfriar a cabeça e volta para casa mais cansado ainda, com trânsito, com lotação de restaurante, né? A gente passa o final de semana inteira vendo série, mexendo no celular, achando que a gente está descansando. Só que aí chega lá o domingo à noite e a gente começa a sentir aquele vazio estranho, como se a nossa cabeça não tivesse parado. Porque descansar não é só se entreter. O verdadeiro descanso ele exige que você pare, que você desligue, que você pare de responder mensagem, pare de pensar em trabalho, pare de sentir a obrigação de que você tem que estar a todo momento disponível. Só que a gente tem medo disso, né? A gente tem medo de não ficar disponível e as pessoas esquecerem a gente. Da gente parar de pensar no trabalho e ser substituído. Da gente parar de responder mensagem e as pessoas deixarem de mandar mensagem pra gente. Só que a gente precisa fazer isso. Você já tentou passar um dia inteiro sem mexer no celular, sem ligar a TV, sem procurar uma distração?
Eu sei que é difícil, porque é no silêncio que todas as coisas que a gente evita aparecem, né? E talvez seja também por isso que a gente se mantém ocupado a todo momento. Porque parar um pouco significa encarar a nós mesmos. E muitas vezes a gente não vai gostar do que a gente vê. Só que fugir desse momento meio que tá machucando a gente. E, de certa forma, tá adiando o que é inevitável. Porque a gente pode ignorar o nosso cansaço por um tempo. Só que isso não quer dizer que o cansaço vai desaparecer. Pelo contrário, o cansaço ele só tende a crescer, ele vai se tornar mais pesado, vai começar a transformar coisinhas pequenas em problemas gigantes. E quando a gente menos esperar, meio que vai ver que a gente tá exausto de um jeito que nem uma boa noite de sono vai conseguir resolver. E a gente tem essa ideia, né, de que se parar agora a gente não vai conseguir voltar, que se a gente desacelerar a gente vai perder tudo que a gente construiu. Só que descanso não é um abandono, descanso é uma pausa e até mesmo se você perder tudo que você construiu, então meio que você não construiu nada, né? E o mais louco disso tudo é que esse modelo de exaustão constante, ele não começou com a gente, né? Ele começou lá com os nossos pais, nossos avós, que tiveram carreiras longas, muitas vezes no mesmo emprego lá, ficando por lá por muito tempo. Mas a diferença é que naquela época, quando o expediente acabava, o trabalho também terminava. Eles não levavam trabalho para casa, eles não respondiam e-mail no final de semana, não ficavam lá respondendo o WhatsApp o tempo todo. Já a gente está sempre ligado. Nosso celular ele nunca desliga, o nosso chefe ele manda mensagem a qualquer hora. A gente nunca sabe quando o dia de trabalho realmente termina. E aí a gente fica cansado. Mas pior de tudo é que mesmo cansado a gente não para, porque a gente sente culpa. A gente acha que sempre tem algo mais importante para fazer do que descansar, né? Só que ninguém consegue viver no limite para sempre. Uma hora o teu corpo vai cobrar, uma hora a tua mente vai pifar. E aí, quando isso acontecer, você vai ficar sempre tentando encontrar uma razão para justificar por que você não parou antes. Só que a razão é que a gente passou a achar o descanso algo opcional, algo que dá para empurrar com a barriga sem nenhuma consequência. Então, se você tá aqui até agora, faz o seguinte, dá uma parada, relaxa um pouco. Desliga esse teu celular aí, dá uma atenção pra tua cabeça, sabe? Nem que seja por uma horinha, já é o começo. Tira um tempo pra ficar em silêncio, deixa de responder mensagem, deixa o silêncio falar um pouquinho, deixa pra responder esses e-mails depois. Fique em paz, porque o mundo não vai acabar se você parar um pouco. Mas será que você aguenta continuar nesse ritmo todo aí por mais quanto tempo, hein?